é muito legal. Você já ouviu falar de caloria negativa? Quando eu ouvi, falei, que isso? Todo alimento tem caloria. Que história é essa de caloria negativa? Pois é, mas estão falando sobre isso. E convidamos hoje a nutricionista Fernanda Paulucci para dizer, existe ou não existe? Bem-vinda! Boa tarde. Tudo bom e você? Prazer tê-la aqui. E esse papo começou a bombar na internet. Blogueiras, né? Todo mundo comentando. E aí? As calorias, então, existe alimento sem caloria, com caloria negativa? É possível? Existe alimento sem caloria no mercado, mas aí seriam alimentos industrializados. O que a gente tem, assim, de alimentos naturais são alimentos com baixa caloria. Então, hoje eu trouxe alguns alimentos que eles têm mais ou menos uma quantidade de caloria inferior a 40 calorias. Assim. E por que dizem, então, que caloria negativa, né? Por que começaram a abordar usando esse termo? Porque a gente tem um gasto energético para a digestão dos alimentos. E, supostamente, esses alimentos, como eles têm baixa caloria, o que acontece? Você acaba gastando mais energia do que o que eles fornecem. Entendi. Né? Então, teoricamente, geraria uma teoria que tem um balanço energético negativo. Então mas todos eles têm. Tem caloria. Tem, todos eles. Porém, quando a gente ingere um alimento que gasta mais do que a caloria que ele tem, a gente pode brincar que seria uma caloria negativa. Isso. Né? Geralmente são alimentos mais fibrosos, são alimentos que demandam um trabalho maior do organismo, né? Mas todos eles, por mais que demande um trabalho maior, né? Falando em termos assim de estômago, tudo, eles têm muitas enzimas, muitos fitoquímicos que eles ajudam na digestão também. Então, gasta-se mais energia, mas o processo de digestão dele é bem simples. Entendi. Porém, deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente já vai falar dos alimentos. Tem vários exemplos aqui com imagens e aqui na nossa mesa pra gente entender que alimentos são esses, até pra ajudar na dieta. Que ajuda, né? Sim. Mas eles fazem esse papel quando consumidos sozinhos ou quando a gente coloca, vamos supor, um prato de arroz, feijão, a carne, e, lembrei aqui do erva doce, né? Isso. Esse aqui é o salsão. Esse é o salsão. Esse é o salsão. Esse é o erva doce. Esse é o erva doce. Vamos colocar um pedacinho de erva doce, um pedacinho de salsão. Também funciona ou não? A alimentação tem que estar equilibrada e eles precisam ser a base desse prato. Então, eu costumo dizer, pelo menos em consultório, que eles têm que ser a base do prato. Então, ao invés de fazer um pratão de arroz e feijão, não que não é benéfico, claro que é, mas eu costumo pedir para fazer uma porção muito generosa de legumes e verduras e pelo menos de legumes, pelo menos de 2 a 3 tipos. Então, você acrescenta mais legumes e diminui um pouco na quantidade de carboidrato. Isso vai te dar mais saciedade, vai te dar mais micronutriente, poucas calorias, né? Vai ajudar na digestão, no processo de detoxificação. Então, no global, se você faz isso no almoço, no jantar, né, nos lanches, às vezes é super interessante a gente colocar talinho de aspargo, de salsão com romos, né? Um refogadinho de cogumelos, que também é proteico. Que mais? Couve de Bruxelas. Couve de Bruxelas. Mas assim, em termos de lanches, assim, frutas vermelhas, a gente tem pouca caloria, muito micronutriente e no final do dia você acaba realmente tendo um balanço energético negativo e favorecendo a perda de peso. Que legal isso! Então, olha, esse lanchinho eu não tinha pensado, mas agora você falando uma delícia. Salsão. De lanchinho. Né? Pepino é legal. Às vezes os pacientes assustam, mas depois isso vira rotina. Vira rotina. As pessoas incorporam e é saboroso. Tem que saber temperar esses alimentos. Concordo com você, mas olha que interessante. Então, não basta colocar um ou outro num pratão. Eles precisam ser a base do prato para que essa brincadeira, inclusive esse termo caloria negativa, funcione para a gente gastar mais do que consome. Muito legal. Vamos colocar bem o tia na tela, então. Linda essa foto, hein? Um beijo para Renatinha. Renata, beijo para você. Ela sempre escreve para a gente. Qual a quantidade ideal para consumirmos, então, estes alimentos por refeições? Então, o máximo possível que você conseguir. Porque, em geral, eles são alimentos que não têm as calorias. Então, você não precisa ficar preocupado em relação a isso. Certo. Se você tem uma má digestibilidade, claro que às vezes muita fibra, às vezes pode dar um pouquinho de desconforto, né? Mas o que eu foco, assim? Não adianta você ir, sei lá, no restaurante por quilo durante a semana, né? Durante o trabalho, e aí você... Aqui
sei lá, pegar um raminho só de brócoli e achar que isso vai funcionar e junto do prato você coloca um pastelzinho, aí você coloca a feijoada, né? Ou então come a feijoada, mas coloca só um pouquinho de couve. Entendi. Então isso não adianta, né? Tem que ser porções generosas mesmo desses legumes. Outra coisa, tem que ser da forma mais crua possível. Ah, é? Faz diferença? Faz diferença, porque aí eu preservo ainda mais fitoquímico, enzimas, micronutrientes. Quando a gente cozinha e fica muito mole, a maioria dos micronutrientes vão embora. Vão embora. E para fazer essa digestão que a gente está falando, acaba sendo mais fácil, então a gente já não gasta tanto. Isso, já não gasta muito. Quanto poderia. Isso, você acaba rompendo mais as fibras desses vegetais. Então, o segredo é, de repente, fazer no vapor? Isso, no vapor, ou dar aquele sustinho numa frigideira, ou numa água quente, assim, muito rapidinho. E ele tem que ficar durinho, bem crocante. Seja abobrinha, berinjela, todos eles. Todos eles. Olha, disso eu não sabia. Às vezes a gente faz aquela abobrinha gostosa, refogadinha. Isso, aí fica aquele brócoli transparente. Molinho, que você, que até dissolve. Não é legal. Aquele aspargo que fica balançando. Também não. Também tem que ficar durinho, tem que preservar, então, tem que ficar bem firme qualidade. mesmo, A gente tem alguns alimentos também aqui, né, diretora? A gente tem aqui algumas opções que não estão aqui na mesa, mas que estão aqui na nossa tela. E daqui a pouquinho a gente vai fazer mais perguntinha. Pode deixar. Vamos lá. Aqui a gente colocou essa couve de bruxelas, essa tem aqui. Por que a couve de bruxelas é tão legal? Tem aparecido tanto? Ela é super parecida, ela é da mesma família aqui das brássicas, mas principalmente do repolho, né? Ambos são ricos em compostos sulfurados, né, enxofrados. E tem bastante enzimas, a gente chama de glutationa, né? Que estimulam o processo de detoxificação do organismo. Então, o organismo, ele detoxifica naturalmente. Entendi. Quando a gente não come esses alimentos, fica prejudicado. Quando a gente começa a introduzir, isso torna a trabalhar naturalmente e melhora a performance celular mesmo, né? É como se a gente colocasse um combustível aditivado no nosso carro. Entendi. Então, ele começa a trabalhar melhor. Olha que legal. E agora, se a gente até mesmo no gasto de energia. Para dar uma ativada no metabolismo. Isso. Não é um alimento termogênico, mas pensando por outro lado, ele pode ativar o metabolismo. Isso, claro, porque melhora a função celular. Ai, que legal. Mas assim, se a gente temperar azeite, sal, a gente não tira essa propriedade, não tem problema. Não tira. O problema mais é relacionado com aquecimento, relacionado à forma de armazenamento. Então, se fica muita luz, muito calor. Né? O ideal é na geladeira. Isso. Se você consome um alimento bem fresco, também faz toda a diferença. Agora, os temperos, claro que vão influenciar. Então, vamos supor, se você usar um realçador de sabor cheio de glutamato monossódico, você vai estragar todos esses alimentos. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Agora, se você usar um sal rosa, uma pimenta do reino, né, cebola, alho, você vai dar mais fitoquímico para a ação desses alimentos. Para dar aquela isso, aí sempre utilizar o azeite, né, para poder temperar, e também o vinagre de maçã. Que é muito bom? Isso, muito bom. Então você já me conta do vinagre de maçã. Quer colocar a perguntinha na tela? Vamos colocar mais uma perguntinha na tela. Que linda! Karina, adorei sorrisão. Beijo pra você. Carol, existe alguma dieta baseada nesses alimentos? Então, toda dieta, né, que eu nem gosto de falar que é dieta, e sim um estilo de alimentação, um plano alimentar mais duradouro, né, o ideal seria a introdução diária de algum desses alimentos. Né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Lógico que você não precisa fazer uma compra de supermercado com vários tipos diferentes, porque isso você pode ter uma perda na tua casa. Mas assim, comprou brócoli, né, ele rende bastante, o que você faz? Come, sei lá, 2, 3 dias seguidos, depois troca. Entendi. Né? Fazer a rotatividade desses alimentos também para fornecer mais micronutrientes, mas assim, toda alimentação deve ser baseada numa vasta quantidade disto aqui. Isso, desses alimentos. O resto é o complemento, digamos que isso é a base e o resto é complemento. A alcachofra poderia estar aqui também, né? Também. De uma foto mas linda. É super difícil. É mais difícil fazer. E de fazer o alcachofra. Mas eu prometo que um dia a gente vai trazer para culinária uma receita bem bacana com a alcachofra. Para fechar, nós temos quantos segundinhos? Está acabando, né? Temos 1 minuto. Deixa eu passar o Insta da Fê. É uma linda, né? Obrigada. Não é, diretor? Linda, sabe tudo, falou hiper bem. É só acessar, só segui-la, @FePaulutinutri. Tudo junto. Isso.
Paulucci Nutri. E vou deixar um telefone de contato para vocês, 2387-9006, 2387-9006. Só para fechar, vinagre de maçã. Vinagre de maçã, alcaliniza o pH do sangue, super antifúngico e ainda dá uma boa temperadinha aqui Coloque nesses tudo. alimentos. Isso, pode Manda colocar. bala. Obrigada, viu? Imagina. Adorei. Volta. Muito linda. Até a próxima. Obrigada pelo carinho, Até gente. mais. Voltamos amanhã, 12:30, com muito mais Você Bonita. E claro, não perca depois. Tenta em casa, se vocês fizerem receitas diferentes, eu gosto de dizer isso, manda pra gente. Quem sabe você vem fazer a receita aqui. São alimentos, você olha e fala assim, o que será que eu vou fazer com isso? Usa a criatividade, mas coloca na alimentação que só tem a ganhar, não é, claro. Fê? Obrigada pelo carinho. Beijo pra vocês. Obrigada. Até amanhã, 12:30. Fique agora com Mulheres.